Hoje nós vamos terminar o estudo das 7 igrejas. Só para relembrar, nesse período nós estamos estudando 3 profecias. 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. Então o livro de Apocalipse, nessa sessão, de capítulo 1 a 11, é dividido assim. Capítulos 1 a 3, as 7 igrejas. Capítulos 4 a 7, os 7 selos. 8 a 11, as 7 trombetas. E no estudo das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós temos os 7 períodos da igreja. E nessa sessão de Apocalipse, onde nós temos o estudo das 7 igrejas, nós vemos a forma que Jesus viu o estado de seu povo durante 7 eras principais da dispensação cristã, desde os dias dos apóstolos até o fechamento da porta da graça. Nós temos o período apostólico, do ano 31 ao ano 100, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, que Jesus escolheu. Esmirna, do ano 100 ao ano 323, um período de terríveis perseguições, que na realidade apenas teve o efeito de fortalecer a igreja e fazer com que ela se multiplicasse. Pérgamo, período de transigência, 323 a 538. Tiatira, 538 a 1798. Sardes, 1798 a 1833. Filadélfia, 1833 a 1844. E Laodiceia, 1844 ao fechamento da porta da graça. Então nós temos 7 períodos históricos da igreja. É bom vocês gravarem pelo menos o nome em ordem das 7 igrejas, os períodos que elas representam, o que o nome de cada uma delas significa e os anos que abrangem cada um desses períodos. É interessante também notar que cada uma dessas igrejas tem lições para as nossas vidas pessoais. Por exemplo, o período da igreja primitiva, os anos iniciais de sacrifício e abnegação dos apóstolos e os primeiros discípulos de Cristo, pobreza, rejeição, má fama, perseguição, mas isso tendeu a unir a igreja, houve um fervor, mas com o tempo aquele primeiro amor foi se esfriando. Isso muitas vezes acontece conosco em um nível individual em nossa carreira cristã. Nós começamos bem, mas com o tempo nós nos enfraquecemos. Assim como também na verdade presente, aquele primeiro fervor de aceitar a luz e abraçá-la e viver com todo aquele entusiasmo, mas com o passar do tempo entra o formalismo e perde-se a vida espiritual. Esmirna, uma igreja, assim como também Filadélfia, que não recebeu repreensão. Que lição nós temos? Os momentos em que nós sofremos mais são os quais estamos mais perto de Cristo. Os momentos de pior sofrimento normalmente nos levarão a mais proximidade de Cristo. O que nos ensina o período de Pérgamo em nível pessoal?
que a transigência corrompe a fé, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, que não vale a pena sacrificar princípios para ganhar o favor do mundo, ou dos inimigos de Deus, ou daqueles que não apreciam os seus princípios. O que nos ensina o período de Tiatira, que no momento em que Satanás tem o maior poder, aparentemente controle total, Deus ainda está sob o controle das circunstâncias de nossas vidas. Sardes é muito semelhante a Éfeso, no sentido que um movimento que começa bem, nasce da pureza, da abnegação, do sofrimento, mas com o tempo vai se esfriando e toma o lugar do Espírito de Deus e a vida religiosa, o formalismo. Filadélfia, muito parecido com Esmirna. Perseguição, mas uma igreja que foi bem vista aos olhos de Cristo, próxima dele, deu bons frutos. E Laodiceia, também bastante parecido com Pérgamo, no sentido que é um período de transigência, um período em que não há muito de bom a dizer a respeito do povo de Deus. Infelizmente, apesar de muitos privilégios e muitas oportunidades, a igreja nesse período não vive de acordo com a altura de seu chamado. Outra coisa, durante o período de Pérgamo, a perseguição cessou. Durante o período de Laodiceia, a perseguição também cessa. Na realidade, a perseguição só vai voltar mesmo no fim. Então, nós vemos alguns paralelos e lições para as nossas vidas pessoais. Laodiceia tem muitas aplicações para indivíduos. E nós estamos vivendo no período de Laodiceia, então é uma igreja importante para nós estudarmos. Vamos, antes de estudar Laodiceia, só terminar ontem, estávamos falando sobre Filadélfia, capítulo 3, verso 7, Jesus disse: "E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro." Nós não falamos sobre essa parte da introdução, mas o que vocês acham? Por que Jesus diria, isto diz o que é santo e verdadeiro? Porque ele estava se referindo, ou ele estava abordando uma igreja santa, e uma igreja que tinha uma doutrina pura e verdadeira. Isto diz o que é santo e verdadeiro. Nós já falamos sobre a chave de Davi. Jesus é o que tem a chave de Davi. Ele abriria a porta do lugar santíssimo, que ninguém fecha. E ele fecharia a porta do santo, que ninguém abre. Inclusive tem uma visão em Primeiros Escritos, em que após 1844, aqueles que rejeitaram a mensagem da purificação do santuário à luz do ministério sacerdotal de Cristo no lugar santíssimo, quando pensavam estar adorando a Deus, estavam na realidade adorando a Satanás no lugar santo. É uma visão muito interessante. Está em Primeiros Escritos. É uma visão de Jesus saindo do santo para o santíssimo. Capítulo 3, verso 10, Jesus disse assim: "Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra." Existem duas opiniões sobre hora da tentação. Nós ficamos de falar sobre isso ontem. Uma é que hora da tentação se refere ao grande desapontamento. Outros dizem as 7 últimas pragas. Qual dos dois? Bom, eu vou dar para vocês o que eu creio, e aí depois vocês podem tirar suas próprias conclusões. Mas eu vejo 3 motivos pelos quais hora da tentação
estaria se referindo às 7 últimas pragas. 3 motivos. Primeiro, verso 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse hora da tentação, se fosse o grande desapontamento, não teria uma abrangência de todo o mundo. O grande desapontamento, na realidade, foi um grande desapontamento por um punhado de 50 mil pessoas, aproximadamente, dos que estavam no ano de 1844 aguardando a vinda de Jesus no dia 22 de outubro. Agora, sabemos que as 7 últimas pragas têm uma abrangência global. Todo o mundo e a maioria do mundo vai ser atingido pelas 7 últimas pragas. Outra questão, os fiéis do período de Filadélfia passaram, sim, pela hora da tentação. Ou seja, eles não foram guardados da hora da tentação, eles tiveram que passar por ela, o grande desapontamento. Ou seja, eles foram, sim, atingidos pelo desapontamento. Eles foram atingidos. Mas, o que Jesus disse aqui, guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ou seja, não seriam atingidos, não seriam afetados, teriam mais coerência 7 últimas pragas. E outra razão é que no livro de Deuteronômio, capítulo 4, nós temos no verso 34 a palavra tentação, não só nesse texto, mas eu vou dar esse texto como exemplo. Deuteronômio 4:34, a palavra tentação é usada para descrever as 10 pragas do Egito. Diz assim, Deuteronômio 4:34. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo com provas ou tentações, sinais, milagres, peleja, mão forte e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Então essa expressão provação ou tentação, ela foi mencionada no Antigo Testamento a se referir ao que aconteceu com os egípcios, as pragas. Então eu vejo esses motivos para dizer que hora da tentação, mencionado no período de Filadélfia, se refere às 7 últimas pragas. O que Jesus estaria dizendo aos fiéis do período de Filadélfia? Apesar de toda a perseguição, apesar de tudo que vocês sofrerão pelo meu nome durante esse período, mas vocês não vão passar pelo tempo de angústia de Jacó. Vocês não vão passar pela angústia, o tempo de angústia e de provação que nunca houve desde que houve nação. Ou seja, de todo o sofrimento que vocês já sofreram, vocês, entretanto, serão guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar todos os que habitam na terra. É interessante notar que os fiéis do período de Filadélfia, nem todos suportaram o grande desapontamento e ainda morreram em Cristo. Isso é interessante. Por exemplo, Guilherme Miller. Ele morreu logo depois, mas ele morreu em Cristo, nós sabemos disso, porque nós temos o testemunho de Ellen White, mas não teve compreensão da luz que, depois do desapontamento, veio aos fiéis. E muitos outros que foram fiéis, usados por Deus, provavelmente morreram em Cristo, mas o grande desapontamento foi demais. A decepção foi grande. Agora, alguns realmente abandonaram a fé e até amaldiçoaram a Deus e esses aí provavelmente se perderam. Mas alguns não suportaram.
de alguma forma, não avançaram. E como Guilherme Miller, provavelmente estarão no céu. Como Deus vai julgar, nós vamos descobrir no milênio, né? No milênio nós vamos entender os juízos de Deus, tanto para com os salvos, também para com os perdidos. Eu vou querer saber sobre Guilherme Miller. Como foi isso? Que a gente tem aquela questão que nós compreendemos de Deus julgar de acordo com a luz que temos. Guilherme Miller soube do sábado, mas Deus vai mostrar como ele leva tudo em consideração e como realmente a verdade do sábado chegou a Guilherme Miller. Aí eu vou entender, por isso Deus não considerou que ele realmente tivesse recebido a luz sobre o sábado. Porque uma coisa é certa, saber do sábado ele sabia. Ele viveu no período em que os adventistas do sétimo dia deram prosseguimento ao movimento adventista e protestantismo verdadeiro que surgiu na Europa durante a Reforma. Então, por isso eu acredito que seria mais coerente as 7 últimas pragas. Realmente, Jesus dizer, olha, vocês não vão passar por este período. A prova de vocês foi viver num período de rejeição, as suas igrejas te expulsaram, vocês tiveram que pregar uma mensagem não popular, mas pelo menos vocês vão ser poupados de passar pela hora da tentação que virá sobre todo mundo. E realmente isso aconteceu, porque eles já morreram e esse evento, as 7 últimas pragas, o tempo de angústia de Jacó ainda está futuro. Agora, creio que para nós será a realidade. Eu acho que nós não vamos escapar à hora da tentação. Nós vamos viver se Jesus voltar nesta geração. Vamos terminar então aqui a igreja de Filadélfia, verso 11. Eis que venho sem demora. Jesus estaria próximo a voltar. Guarda o que tens, ou seja, a luz que recebeste, permanece com ela, para que ninguém tome a tua coroa. Tomar a tua coroa, ou seja, não perca a vida eterna. Coroa da vida, nós já tínhamos visto a coroa durante o período de Esmirna. Interessante que várias coisas que são mencionadas no período de Esmirna são mencionadas também no período de Filadélfia. Os da sinagoga de Satanás, entre eles, a coroa, a promessa envolvendo a coroa. Verso 12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O período de Filadélfia foi um período paralelo ao período do alto clamor. Um povo puro, uma mensagem pura e um reavivamento extraordinário. Mas não que seria outra igreja. E assim concluímos sobre Filadélfia. Vamos partir então para verso 14, a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa um povo julgado, um nome muito apropriado para este período, porque a hora do juízo iniciou-se em 1844. Um povo julgado. E talvez é a partir daí que existe diferença de compreensão entre os adventistas e os evangélicos quanto aos 7 períodos históricos. Não é reconhecido que o 7º período seria o período a partir de 1844. Verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Amém, que significa amém? Assim seja. E normalmente nós dizemos amém quando? Quando concordamos, o que mais? Quando aceitamos, confirmar algo. No final, não é? Amém. Terminamos algo.
Amém. Então, possivelmente, uma conotação de autor e consumador da nossa fé, aquele que conclui, a testemunha fiel e verdadeira. Vamos falar sobre testemunha fiel e verdadeira. No próprio livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 11, nós temos uma passagem que diz de Jesus, usando a expressão fiel e verdadeiro. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E aí, o que fala a respeito dele na próxima frase? E julga e peleja com justiça. Então, fiel e verdadeiro, nós poderíamos dizer, estaria relacionado com juízo. Vamos um pouco mais a fundo. Provérbios, capítulo 14. Estamos analisando a expressão testemunha fiel e verdadeira. No Antigo Testamento, uma testemunha faz o quê? Qual é o papel da testemunha? Confirmar acontecimentos, o que mais? Testemunhar, dizer o que é, relatar fatos. Provérbios 14, 5, vamos aprender algo a respeito de uma testemunha. Provérbios 14, 5, a verdadeira testemunha, não é qualquer testemunha, mas a testemunha verdadeira não faz o quê? Não mentirá. Então Jesus é chamado de quê? Testemunha fiel e verdadeira. Então Jesus está dizendo que aos de Laodiceia, eu não vou mentir. Já pensou quando alguém te aborda e a primeira coisa que falam, olha meu irmão, eu não vou mentir. Você sabe que alguma coisa sério ele vai falar. Eu tenho algo a te dizer e eu não vou mentir. É isso que Jesus está dizendo a Laodiceia. Olha o que diz no verso 25, mais algo a respeito de testemunha fiel. A testemunha verdadeira faz o quê? Livra as almas. Então Jesus está dizendo, olha, eu não vou mentir. E a razão pela qual eu vou falar as coisas tais como elas são, é porque eu quero livrar a tua alma. Um verdadeiro amigo, ele fala a verdade. Ele não tenta minimizar a realidade. Se o que esteja ocorrendo é prejudicial. Às vezes nós ficamos com medo e vergonha de, até em coisas simples, como um feijão no dente, falar para o nosso próximo, olha, eu não quero mentir não, tem algum problema, vai lá no espelho, porque o prejuízo para essa pessoa vai ser muito maior do que a pequena vergonha que ela vai sofrer nesse contato com você. Agora, às vezes, a nossa forma de falar as coisas também é tão rude que realmente atrapalha o trabalho. Porque a forma com a qual nós falamos a verdade não transmite genuíno interesse e genuíno amor. Só que Jesus, é interessante, a única igreja para a qual Jesus fala, eu te amo, é Laodiceia. É a única das 7 que Jesus menciona o amor que ele tem por ela. Então, amor não é elogio, porque é a única igreja para a qual ele não elogia e, ao mesmo tempo, a única igreja que ele menciona o amor que ele tem. Amar não é dar elogios. Vocês entenderam isso? As coisas de Deus realmente são diferentes do que nós aprendemos nesse mundo. Amar não é dar elogio. Mas aquele que estiver recebendo a repreensão vai sentir o amor. Ele vai perceber o amor no tom de voz,
no olhar e nas ações, apesar de conteúdo de palavras difícil, mas o resto vai dizer, eu te amo. Isso tem o poder de quebrar o coração e despertar verdadeiro arrependimento. Mas normalmente nós somos o contrário. Nós sabemos falar muito mal por trás, nós sabemos falar de forma muito rude, mas no final de realmente dar a repreensão, nós não sabemos, tememos a confrontação, tememos o desafio de ter que falar coisa difícil para outro. Nós temos mais facilidade em falar mal da pessoa para outros, a não ser a própria pessoa. Está relacionado à natureza humana. Assim é. Não tem outra explicativa. Nossa natureza é assim. Nós não gostamos de confrontação. Nós preferimos passar 2 horas conversando com outra pessoa sobre o problema do fulano e nunca ir até o fulano. E tratar o fulano com indiferença, nem olhar para ele, falar com um tom grosseiro. E ele vai sentir o desagrado, mas ele nunca vai ficar sabendo realmente o motivo, de forma distinta, clara, direta. E no final não ajudamos em nada o fulano. Só acabamos com sua reputação e demonstramos de forma indireta o nosso desagrado. Jesus aqui, a Laodiceia, ele revela outra abordagem. Testemunha fiel e verdadeira. Vamos voltar a Apocalipse 3. Diz assim, a última parte do verso 14, o princípio da criação de Deus. É semelhante àquela expressão que nós lemos no capítulo 1, verso 5, o primogênito dentre os mortos, mas aqui não é dentre os mortos, é da criação de Deus. 2 formas de interpretar. Ou ele foi o primeiro ser criado, os arianos interpretaram assim, e muitos arianos existem hoje. Jesus foi o princípio da criação de Deus. Ele foi o primeiro ser criado por Deus. Ou ele é o mais importante da criação de Deus. Em que sentido? Porque Deus, através dele, criou todas as coisas. E se nós formos usar uma boa hermenêutica, e nós formos interpretar esse texto segundo as regras de interpretação profética que nós já falamos, nós vamos explicar esse texto deixando a própria Bíblia. Não tem nenhum outro texto que revela Jesus como um ser criado. Mas existem vários textos que revelam Jesus como Criador. Por exemplo, João capítulo 1. Vamos explicar Apocalipse 3, 14, o princípio da criação de Deus, analisando alguns textos que falam sobre Jesus como Criador. João capítulo 1, verso 3, falando de Jesus. Todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, quantas coisas? Nada do que foi feito se fez. Será que isso inclui os anjos? Será que todas as coisas aqui inclui todos os mundos criados por Deus nesse vasto universo? Será que Jesus é o princípio da criação de Deus nesse sentido? Que, através dele, todas as coisas foram criadas? Vamos abrir em Colossenses 1, 15 a 17. Falando de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito ou princípio de toda a criação. Nós já analisamos esse texto. Quando fala de primogênito, é sempre se referindo a primeiro em ordem. Vocês conhecem primogênitos na Bíblia que não foi o primeiro? Isaac, Jacó, Davi. Então, primogênito nem sempre se refere a primeiro em ordem. Pode se referir a quê? Mais importante. Também, primeiros frutos não significa sempre o quê? Primeira colheita, mas pode se referir ao quê?
a melhor qualidade também, não é? Olha no verso 16. Porque nele, ou através dele, foram criadas quantas coisas? Todas as coisas que há nos céus, isso abrange todos os mundos criados? Sim. E na terra, toda criatura deste mundo? Sim. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Existe um melhor texto para explicar Apocalipse 3,14? Agora, que texto alguém poderia apresentar para explicar Apocalipse 3,14 que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus? Existe algum texto? Existem alguns textos difíceis que aparentemente revelam Jesus como um ser gerado. Mas todos os textos que revelam Jesus como um ser gerado, eu não vou dar para vocês agora, mas anotem isso na sua mente. Todos eles se referem à humanidade de Cristo. Todos os textos que revelam Jesus como um ser gerado estão se referindo à humanidade de Cristo. Então, o próprio contexto vai dizer se nós estamos falando de Jesus em seus atributos divinos ou Jesus em seus atributos humanos. Entendeu? Deixa eu só ler para vocês aqui em Hebreus 1. Abram comigo em Hebreus 1, verso 4. É um texto que é usado para dizer que ele foi criado, mas só para vocês verem, às vezes, como é complicado a interpretação. Hebreus 1, 4. Falando de Cristo. Olha a palavra. Qual é a primeira palavra? Feito. Jesus foi feito tanto mais excelente do que os anjos. Está falando sobre a humanidade ou divindade? Divindade. Esse aqui nem está falando de humanidade, não, é divindade. Mas olha o contexto. Jesus foi feito tanto mais excelente do que os anjos. Se eu falar Barack Obama, em janeiro de 2009, foi feito presidente dos Estados Unidos da América, isso quer dizer que ele foi gerado naquele ano? Ele foi promovido a essa posição. Vocês estão entendendo? Se você ler o contexto aqui, está falando de Jesus depois de sua ressurreição e a posição que ele ocupou junto à destra do Pai. Ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos. Vocês entenderam? Então aqui não está falando da criação, da origem de Cristo. Está falando de sua posição após sua ressurreição. É tão importante interpretar os textos segundo o contexto. Não tem, vocês podem procurar, se vocês encontrarem, me mostram, um texto que revela Jesus como um ser criado pelo Pai. Primeiro, todos os textos que revelam ele como tendo sido gerado, ele não teria sido o primeiro. Então, de qualquer forma, não serviria para explicar Apocalipse 3,14, porque lá diz o quê? Que ele é o princípio da criação, ou seja, o primeiro, segundo essa interpretação. Bom, vamos lá. Apocalipse 3, ele é o princípio da criação. Deixa eu dar mais um texto para vocês, para explicar o princípio da criação. Salmo 33, versos 6 a 9. Se nós entendemos que o princípio da criação está revelando Jesus em seu atributo como Criador, então a próxima pergunta seria, como que ele criou e por que que isso é relevante para os laodiceanos? Vocês entenderam? Se Jesus é Criador, por que que isso é importante para os laodiceanos? Por que que esse atributo de Cristo, dele ser Criador, é relevante para esse período? Como que ele criou? Verso 6, Salmo 33. Qual é a próxima palavra? Que diz? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Olhe no verso 9.
Porque falou e foi o quê? Feito. Durante esse período, a grande doutrina de justiça pela fé precisaria ser compreendida e vivida. E sem entender esse princípio aqui, pela palavra do Senhor, tudo é feito, porque Ele falou e foi feito. Essa é a chave para entender justiça pela fé. É o poder da palavra que justifica e é o poder da palavra que santifica. E daí nós temos, então, uma controvérsia. Quando Deus me revela que comer carne de porco não está em harmonia com a sua vontade, deixar de comer carne de porco será progressivo ou instantâneo? Se Ele criou através da palavra, e essa palavra é poderosa o suficiente para fazer o que ela mesma disse que faria, então seria instantâneo. A Bíblia fala em 2 de Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. E como é que ele cria? Através da palavra. E não é que quando nós nos convertemos, quando Deus nos dá a experiência de conversão, nós estamos agora livres de pecado, mas agora essa nova criatura, ela tem o poder da palavra que Deus dá de viver em harmonia com toda a luz que tem. Então, quando a luz de tabaco e álcool e carnes imundas e moda e tudo que está em conflito com a vontade de Deus é revelado, naquele momento o poder está disponível para colocar no altar. O poder não vem do homem, o poder vem da palavra. Jesus Cristo, justiça nossa. Ele nos dá o poder de justiça. Outra razão pela qual essa apresentação, o princípio da criação de Deus é importante, porque durante o período da igreja de Laodiceia, uma teoria surgiria que estaria em conflito com a verdade do criacionismo, a evolução. Charles Darwin, ele desenvolveria a teoria do evolucionismo. Ele escreveu o livro Origem das Espécies, 1859. Foi publicado um livro que talvez nem ele mesmo tinha a intenção de causar o dano que o livro causou. Hoje ainda é usado para defender algo que ainda está apenas como teoria, o evolucionismo. Então Jesus se apresenta como aquele que é o princípio da criação de Deus. Isso deu grande força para o ateísmo. Muito bem, vamos voltar a Apocalipse 3, vamos agora para o verso 15. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Normalmente, quando Jesus começava falando, conheço as tuas obras, ele falava uma coisa boa, positiva. Mas aqui ele fala, nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Se nem és frio nem quente, é o quê? Morno. Então nós temos 3 condições: quente, morno ou frio. Nós já aprendemos, baseado em Mateus 24:12, frio. O que causa frieza? A iniquidade cresce, o que acontece? O amor se esfria, frio. Então, pecado. Ou, podemos dizer, uma condição de hostilidade aberta contra Deus, ou estar no mundo. E quente. Se pecado causa frieza, então quente seria o quê? Fidelidade
ou podemos dizer santidade, ou harmonia com Deus. Então, morno seria uma condição de professar fidelidade, santidade e harmonia com Deus, mas no interior está em uma posição de hostilidade com Ele. Meio termo. Nós podemos encontrar um bom caso na Bíblia para descrever o que seria meio termo, a esposa de Ló. Inclusive, Jesus fala assim, Lucas 17:32, no contexto de falar sobre a sua vinda, ele fala, lembra-te da esposa de Ló. E ela morreu onde? Nem em Sodoma. Sodoma seria o quê? No mundo, ou frio. Mas nem também se salvou. Então, ela estava numa posição de mornidão. A esposa de Ló. Uma formalidade, uma aparência de santidade sem uma transformação seria isso. A aparência de piedade negando a eficácia dela. Paulo fala sobre isso em 2 de Timóteo. 1 de João 2,15. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é morno. Mateus 7, 21 a 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos isso e aquilo e não sei o que mais, no teu nome, o nome de fidelidade, harmonia com Deus, ele vai dizer, nunca vos conheci, vós que pratiques o quê? Iniquidade, pecado. Nunca vos conheci. Tiago 4,4, o amor do mundo é inimizade, hostilidade contra Deus. Falando aos cristãos. Verso 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se você procurar no Espírito de Profecia um comentário sobre essa passagem, você vai ver que Jesus está se referindo a rejeitar as orações. Porque nem és frio nem morno. Jesus prefere que estejamos frio do que morno. É mais fácil salvar alguém que está frio ou alguém que está morno. Por incrível que pareça, o frio. Apesar de que aparentemente o morno está mais perto de Cristo. Mas o morno está mais perto de Cristo, mas não perto o suficiente para se salvar. Mas ele acha que está salvo, então ele está pior. Porque o frio já está consciente de que ele está em uma posição de hostilidade contra Deus. Mas o morno acredita que está bem com Deus. E essa posição é mais perigosa. Por quê? A questão de salvação não é chegar perto de Cristo. É estar nele e somente nele. Justiça imputada e comunicada. Salmo 66, 18, só para explicar, vomitar-te-ei da minha boca, a Bíblia fala, se eu atender iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Morno. Dizer que eu sou de Cristo, mas ao mesmo tempo dizer sim ao pecado, sim à tentação. Se eu atender iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ele vai me vomitar de sua boca. É algo que Deus não suporta. Ele prefere que estejamos frios do que mornos. Porque vale a pena. Não é melhor estar no mundo do que estar na igreja e ainda querer fazer a minha própria vontade? Não adianta eu escolher Jesus como Senhor de minha vida e ainda querer negá-lo em alguns detalhes de meu estilo de vida, de meus hábitos, de minhas vontades. Então não adianta, é melhor estar no mundo. Porque estar na igreja para quê? Me privar de algumas coisas, desfrutar de outras e no final não vai adiantar nada, porque o que ele quer, ele só aceita tudo, ele não aceita algumas coisas. Então é melhor frio do que morno. É lógico que ele não quer ninguém frio, ele quer quente. Mas se é para escolher
entre morno e frio, ele até prefere o frio. E a gente vê isso na prática. Você tenta falar com uma pessoa que está aí no mundo, parece que ela está mais aberta ao evangelho, você já percebeu? Aí você conversa com um adventista que já acha que está na carruagem, está indo direto para o céu, e não adianta. A mente já está fechada. Por quê? Eu já estou na igreja, a igreja é a minha arca de salvação e ninguém vai me tirar dela, já estou rumo ao céu, não tem como me perder. Então é mais fácil evangelizar um frio do que um morno. Nós estamos adaptando os padrões de Deus a acomodar os amantes da iniquidade, criando, sim, um ambiente morno para que os amantes da iniquidade tenham ainda lugar dentro da igreja, se sintam bem em nosso meio. Vamos tornar nossa mensagem relevante e atrativa para o século XXI. Ellen White diz assim: nós temos mais que temer de dentro do que de fora. Mas vamos para o verso 17, que diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você vai ver aí, todos os remédios correspondem com os problemas da igreja de Laodiceia. Eu vou mencionando os textos para explicar cada detalhe, mas vocês vão anotando que nós não vamos ler cada um. Vamos começar com a palavra desgraçado e miserável. Verso 17. A palavra miserável. Vocês podem procurar em Romanos 7:24 essa palavra. Desgraçado, miserável, o homem não convertido. Ó miserável homem que sou. O homem que conhece a vontade de Deus, mas não consegue obter a vitória sobre os seus pecados. O bom que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele faz. Esse é o homem miserável, segundo a Bíblia. Eu posso dizer que o homem miserável é aquele que não tem fé, o homem miserável é aquele que não aceitou Jesus como Salvador, mas essa não é a interpretação bíblica. Quando eu quero descobrir o que é miserável, Romanos 7 que vai me dizer. O homem miserável é o homem de Romanos 7. É por isso que eu prefiro não crer que o homem de Romanos 7 é um homem que está preparado para se encontrar com seu Deus. Porque ele é um homem miserável. E Jesus fala assim, Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Muitos se orgulham em dizer, eu sou igual ao homem de Romanos 7. É igual dizer, eu sou miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Esse é o homem de Romanos 7. Se rico, espiritualmente falando, segundo Tiago 2,5, é rico em fé, então pobre seria o quê? Pobre na fé. Não está falando de bens materiais. E cego. O que torna uma pessoa cega? 2 Coríntios 4:4. O entendimento cego por causa do príncipe deste mundo e as coisas deste mundo. O amor a este mundo diminui a visão espiritual, a percepção espiritual e causa cegueira espiritual. Nu. O que seria nu? Primeira vez na Bíblia que nós vemos nudez é no Jardim do Éden. O que causou nudez? O pecado. Mas o que seria o oposto de nu? Vestido. Quando a gente vê vestido na Bíblia, vamos, por exemplo, em Jó 29:14. O oposto de nu seria vestido, nudez, cheio de pecado, vergonha e culpa. Vestido, Jó 29:14, vestia-me, ou seja, para eu não estar mais nu, cheio de vergonha, pecado e culpa, vestia-me de quê? Da justiça. E ela me servia de quê?
vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. Então, o oposto de nudez é vestimenta. Vestimenta de justiça. Vamos voltar para Apocalipse 3. Vamos ver a solução para o homem que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Que diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Esse ouro provado no fogo é para qual problema? Pobreza. 1 de Pedro 1,7. Ouro provado no fogo. Tem a ver com as tribulações que aperfeiçoam nossa fé. 1 de Pedro 1,7. E roupas brancas. Apocalipse 19,8. A justiça dos santos, para que te vistas. Esse problema é para cobrir o quê? A nudez. E não apareça a vergonha da tua nudez. E unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Visão espiritual, que é dada pelo Espírito Santo. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em outras palavras, Laodiceia, eu te amo. E essas palavras duras, pesadas, são para te corrigir, não te destruir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se Jesus está batendo na porta é porque ele está no lado de fora. E ele está buscando entrada. Ao que vencer a nudez, a cegueira, a pobreza espiritual, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A mensagem de vitória sobre o pecado, vencer como Jesus venceu. Aqueles que vencerão essa condição de Laodiceia são os que vão ser selados. A igreja triunfante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.